Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, nossa última aula de matemática dessa semana. Espero que vocês estejam aí com coragem ainda, apesar de já ser sexta-feira, para a gente concluir essas atividades da semana, tá bom, gente? Olha só, meus amores, hoje nós vamos trabalhar as páginas do livro didático de vocês, da 120 até a página 126, tá certo? Onde ele vai falar um pouquinho sobre as operações com frações. Então, nós vamos ver na nossa aula operações com frações, tá? E para nós iniciarmos aí, nós vamos estudar hoje duas operações da matemática com frações, a adição e a subtração, tá certo? A adição de frações, a gente vai começar agora e a gente vai ver que há uma diferença quanto aos denominadores das frações. Então, tem algumas regrinhas que vai modificar aí, tá certo? Mas para a gente adentrar um pouquinho desse conteúdo, vamos revisar alguns conceitos de adição e subtração? Vamos lá pensar um pouquinho, raciocinar? Então vamos lá, acompanhando essa RA da página 120. Então, gente, essa RA se chama adição e subtração. Ela pede para que a gente observe essas operações abaixo e descubra que número equivale a cada letra. Nessa primeira operação matemática que a gente tem aqui, essa do lado direito, nós temos uma adição em que a gente precisa descobrir aqui quanto que vale B. Eu vou pensar em um número que eu somo com 4 e que resulta na unidade 1. Esse número aí vai ser qual, gente? Vai ser o 11, não é esse 1, não é? Porque o 1 não pode ser, não é? Então, só pode ser se for o 11. 4 mais quanto que dá 11? E aí? Ou 4 para chegar a 11, eu preciso de 7. Então, aí, a letra B, a gente já sabe que ele vai valer 7. A gente vai aqui no 7 e digita a letrinha B, tá certo? Ficou verdinha porque tá certo. Aí depois, como aqui foi 11, subiu 1. 3 mais 1, 4. 4 mais quanto que dá a unidade 2? 4 mais 8. 4 mais 8 não dá 12, põe o 2, sobe 1. Então, aí, a letra A vai ser 8, não é? Então, o 8 aqui a gente digita na letra A. Aí, vamos dar continuidade. Subiu 1, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, tá ok. Agora, vamos parar essa subtração aqui. A subtração, a gente já sabe o valor de A. O valor de A é só o 8, não é? Então, eu tenho 8 para chegar a 14, preciso de 6. Aqui só ficou 2. Então, eu peço emprestado de 1, ficou 12. Qual é o número que menos 12 vai resultar? Então, eu tenho 12 menos 7, vai ficar quanto? E aí, gente? Vai ficar 5, não é assim? Então, aí o número 5, a gente digita na letrinha D. D. E por último, o último número que sobra, letra A, B e o C, que vai valer o 1, tá? É só para a gente raciocinar um pouquinho sobre essas operações com adição e subtração e utilizarmos a lógica, o nosso cálculo mental, tá bom? Então, turminha, após a observação dessa RA aí, a gente refletiu um pouquinho, usou o nosso cálculo mental da adição e subtração. Agora nós vamos ver as adições e subtrações com o denominador igual. Então, como é que eu realizo uma adição ou uma subtração de frações, de números fracionários, quando o denominador é igual? Então, há uma regrinha. Ele colocou aqui a seguinte situação, aí na página 120, né? Em um rodízio, a pizza de calabresa vem dividida em 8 pedaços. Então, eu trouxe essa imagem aqui para representar a nossa pizza, tá certo? 8 pedaços. Esses 3 amigos foram comer, não é? Então, André comeu 2 pedaços, Bárbara comeu 3 pedaços e Carol comeu 1 pedaço. Então, para a gente fazer a adição dessas frações, primeiro, a gente vai pensar no seguinte, ó. Se André comeu 2 pedaços, digamos que ele comeu essas 2 fatias aqui, ó. A Bárbara comeu 3, então digamos que ela comeu essa, mais esse, mais esse. E a Carol comeu apenas uma. Dessas partes aqui, vocês percebem que no total eles comeram 6 partes de 8 que existiam? Então, a gente pode marcar aqui, ó. Eles comeram essa parte aqui da pizza, ficaram faltando 2 partes. Então, como é que a gente pode transformar essa quantidade de número de pizzas em frações? Se eu sei que a pizza foi dividida em 8 partes, a fração que André
André comeu foi 2/8. Duas partes de 8 que existiam. Se Bárbara comeu 3 fatias, a fração correspondente será 3/8. 3 partes de 8 que existiam. E Carol, como comeu apenas uma parte, ela comeu 1/8. E aí eu posso realizar a adição dessas frações. Veja bem, eu posso colocar aqui 2/8 mais 3/8 mais 1/8 e calcular a parte que todos comeram. Então, os denominadores não são iguais, se trata de um mesmo inteiro. Então, eu repito o denominador, que é 8, eles não são iguais, eles fazem parte do mesmo inteiro. Repito o denominador e somo apenas os numeradores. Então, vamos lá. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. Eu repito o denominador e somo apenas o numerador. Então, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, a parte da fração comida por André, Bárbara e Carol são 6/8, tá certo? Eu também posso fazer para calcular quanto foi que ficou. Por exemplo, a subtração. Eu tinha 8/8. Essa fração representa um total, o todo de partes da pizza que existiam. Menos 6/8, que é a parte que a gente calculou somada de todas as fatias comidas pelos amigos André, Bárbara e Carol, dá igual a 2/8. Então, a partezinha que sobrou é essa partezinha aqui. Aí ele vem dizendo, ó, que essa primeira parte, ela representa o todo, não é? O 6/8 vai representar o que foi consumido pelos amigos, não é? E o 2/8 é o resto, o que sobrou. Tá bom? Então, aí a gente observa a adição e a subtração de frações em que o denominador é igual, tem denominadores iguais, tá certo? Aí, com base nisso, vocês vão responder essa atividade da página 121 e 122, que tem adição e subtração direta e que também tem adição e subtração em forma de situações problemas, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, gente. A tia vai fazer aqui brevemente o que vocês vão fazer em cada uma dessas questões, tá certo? A primeira questão são adições simples de frações. Denominador igual, repete o 14. Soma 6 mais 5, 11. Então, dá igual a 11/14. Letra A da primeira. A segunda questão, ele traz duas situações problemas. A primeira situação problema diz que Janaína comeu 2/8 de uma torta e Patrícia comeu 3/8. E aí pergunta quanto as duas comeram juntas. Eu vou repetir o denominador porque eles são iguais e somo apenas os numeradores. Então, aqui eu vou ter 5/8, não é assim? Já a terceira questão são adições, só que aqui está feito com desenhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 de 8. Então, eu tenho 4/8 mais 2/8. 4/8 mais 2/8 repete o 8, que é o denominador da fração, e soma 4 mais 2, 6. Então, dá igual a 6/8. Tá certo? Já na quarta questão, é a página das subtrações. Ele tem aí a quarta, são subtrações. A mesma coisa, ó, denominador igual, repete, 11 menos 5, 6. Tá bom? Então, aí esses são 6/14. A quinta questão é uma situação problema, como essa que a tia respondeu na segunda. E a sexta questão também é uma situação problema, só que é com subtração de fração. Já a sétima questão, ela é semelhante à terceira, só que a única diferença é que vocês vão subtrair, ao invés de somar. Então, escreve as frações da parte pintada e depois faz a subtração normalmente, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade aí, estudando um pouquinho sobre a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A gente já viu que com denominador igual é só repetir. E se o denominador aqui for diferente? E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos descobrir? Vamos lá? Então, turminha, como é que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma adição de frações com denominadores diferentes? Aqui eu tenho 3 partes azuis de 4 que existiam, então eu tenho 3/4 mais 1/2, uma parte pintada de 2 que existem.
são que diferentes. Um é 4 e o outro é 2. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente pode encontrar uma fração equivalente de uma dessas partes, não podemos? Então, vamos descobrir. Veja bem, se eu tenho aqui uma metade que está pintada, eu posso descobrir uma fração equivalente ao meio. Essa fração poderia ser, caso eu passasse aqui um traço no meio dessa figura. Então, aqui, essa fração equivalente de 1/2, eu posso encontrar, substituí-la por 2/4. Então, eu tenho duas agora partezinhas pintadas de 4 que existiam. E aí, eu deixei agora a seguinte adição, ó, 3/4, repete, mais 2/4, que é uma fração equivalente ao meio que a gente descobriu passando o traço nessa figura. E agora que o denominador está igual, a gente vai conseguir responder. Repete o 4, 3 mais 2, 5. Então, 3/4 mais 1/2 é igual a 5/4. Então, o que a gente aprende? Na adição e na subtração de frações com denominadores diferentes, a gente precisa encontrar uma fração equivalente para poder realizar a adição ou a subtração. Então, ele mostra aí na página 123, tá, gente, essa explicação. E ele traz outro exemplo, só que agora sendo uma subtração. Vamos acompanhar. Então, nesse segundo exemplo aqui, ele tem uma subtração, ó. 2/3, 2 partes de 3 e uma parte de 6, então 1/6. Quanto é que vai ser 2/3 menos 1/6? Se os denominadores são diferentes, a mesma coisa, a gente vai achar uma fração equivalente daquela que tiver dividido em menos partes. Então, essa aqui está dividida em muitas partes. Então, a gente vai procurar a fração equivalente daquela que está dividida em menos partes. Como? Se eu passar um traço aqui no meio, ficaram quantas partes pintadas agora? 1, 2, 3, 4. Vou encontrar a fração equivalente a essa, tá, gente? Então, vai ficar 4. De quantas que eu tenho no total? 6. Ficaram 4/6. E agora, ó, denominador igual, eu vou continuar aqui a subtração normalmente. Os denominadores ficaram iguais, eu vou repetir e faço 4 menos 1, 3. Então, eu descobri que 2/3 menos 1/6 é igual a 3/6. Bem interessante, né, gente? Aí, vejam só. Na página 125, eu tenho uma atividade de frações, de adição e subtração de frações. A primeira questão são com adições de denominadores iguais e número misto. Então, se atente para a gente decompor esse número misto aí, tá certo? Respondam a 125 e a 126 dessa atividade e na próxima aula online nós faremos a correção e tiraremos todas as nossas dúvidas, tá bom? E aí, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Um grande beijo e até a nossa próxima aula, segunda-feira, no nosso momento online, a gente faz a correção, tá certo? Bom final de semana e bom descanso e até a próxima aula. Tchauzinho!